Boa noite, hoje em casa nova, diferente, outro lugar, falando só sobre coisas interessantes, como, por exemplo, o medo. Tá? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa terça-feira. Sou Antonina Berruti, trabalho há mais de 30 anos com uma pesquisa. Esta pesquisa é de até 1000 graus, onde vai envolver a cerâmica, o vidro, a porcelana, vários elementos até 1000 graus. Olá, olá, pessoal entrando, vamos acenando. Hoje vai ser bem interessante, gente, bem interessante. Eu acho que faz parte de todos nós. É o medo. Como nós vamos lidar com o medo? O que é o medo? Vamos pensar. Será que é só medo do ladrão? Não, não é. Então é o seguinte, vocês sejam bem-vindos a essa live especial. Essa live especial é assim, ó. Eu quero compartilhar com vocês algo pessoal, tá? Algo pessoal meu. O que, por exemplo, saber como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou mostrar para vocês o meu estudo, a minha pesquisa. Eu sou entusiasta pela arte até 1000 graus. Então, eu quero mostrar para vocês todos não, vou tentar mostrar para vocês onde foram os meus medos. Como é que eu comecei? Como é que eu consegui, e estou conseguindo, que até hoje, por exemplo, se eu vou fazer agora, eu estou louca de medo que não dê certo, me falta água, me falta isso, eu corro, e não sei que medo que eu tenho. Qual é essa insegurança? Como é que eu vou enfrentar esse medo? Eu tenho que enfrentar, seja ele como for. Mas como eu sou uma entusiasta, sou apaixonada pela essa parte do estudo, do 1000 graus, até onde eu vou, como é que eu batalhei, como é que eu cheguei, como é que eu fiz o reconhecimento, esse sentimento, como é que eu vou conhecer isso aí? Como é que como é que eu vou explicar para vocês? Como é que eu vou chegar a ir cortando esses medos aos poucos? Tá? É o sentimento de quê? De não conhecer. Muitas vezes é o primeiro passo. Quando eu não conheço, o meu medo é o meu primeiro passo. O que eu vou fazer? Como é que eu vou começar? Hoje eu penso estamos pensando, não vamos voltar, hoje nós estamos pensando no estudo de 1000 graus. Eu quero começar. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou dar o primeiro passo para saber aonde eu chegar no 1000 graus? Aonde eu chegar na cerâmica? Aonde eu vou chegar na porcelana? Como eu vou chegar? É triste, mas a gente tem esse medo. Esse medo nos paralisa. Por exemplo, se eu for dar uma aula com o barro na frente, eu não tenho medo. Por quê? Porque aquele medo lá do barro, eu já sanei. Mas antes de começar aquele barro, eu tive todos os medos possíveis de fazer alguma coisa. Quando eu sanei o barro, eu fui para o vidro. Eu tinha medo do vidro. Então, é um processo, é uma coisa que isso nos custa caro, esse medo. Muitas vezes a gente não vai no lugar, muitas vezes a gente desiste de fazer a coisa porque eu tenho medo. Eu penso assim, ó, como seria caro para mim hoje, como seria, assim, ó, como seria caro para mim hoje, como é que eu vou dizer para vocês, eu não ter enfrentado o meu medo. Porque se eu não tivesse enfrentado o meu medo e a procura do meu estudo e a procura da minha pesquisa, eu hoje provavelmente estaria num psiquiatra, numa psicóloga. Não estou dizendo que não é válido, não é isso. Mas é um custo
que de repente eu faço um trabalho manual e isto vai me preencher as minhas necessidades, vai suprir aquele, vai suprindo lentamente aquele medo que eu tinha, tá? Então isso aqui, ó, o medo vai nos dar esta, se nós conseguirmos ir derrubando esse medo assim por etapas, tá? A primeira etapa, qual é a minha primeira etapa? Eu me enfrentar. É uma realidade. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou ir. Eu estou no desconhecido. O que é esse desconhecido? Hã? Por quê? Por que eu tenho esse medo? Porque eu estou numa situação de conforto. Então, se eu ir à procura tentar sanar aquele meu medo, eu vou sair do meu medo, eu vou sair do meu estado de conforto. Porque assim, ó, eu estou com medo, não vou. Então, não sei o que deu. Se eu sair do estado de conforto que eu estou, então o que vai acontecer comigo? Eu vou avançar. Eu vou suprir aquilo ali. Eu estou com medo de fazer. Porque eu estou bem aqui. Mas, ao mesmo tempo, a minha cabeça não está bem. Então, é aquilo que eu disse lá, eu sempre disse para vocês. Eu acho que se eu não tivesse rompido aquele medo, aquela vontade de fazer meu estudo de pesquisa, e pesquisando e descobrindo, foi difícil? Foi muito difícil. É trabalhoso? É muito trabalhoso. Me tirou da zona de conforto, me tirou muito da zona de conforto. Mas hoje é uma realidade, é uma coisa boa. Eu consegui, graças a Deus, fazer com que, assim, ó, que esse sentimento, esse medo, que eu conseguisse avançar. E no momento que eu avancei, eu fui me descobrindo, eu fui me dando, né, me dando a minha oportunidade de fazer uma coisa que ia me dar prazer, que ia me tirar da zona de conforto. O que era aquela zona de conforto? Eu não ia fazer nada. Não, estava bom, mas não estava bom, porque eu queria mais. Então, quantos de nós, hoje, estamos querendo fazer mais alguma coisa? Eu, por exemplo, você sabe que quando eu me aposentei, né, eu procurei logo fazer outra coisa. Porque o meu desconforto era ficar sem fazer nada. Porque se eu ficar sem fazer nada, eu vou ficar muito ruim. Então, eu vou procurar algo para eu fazer. Então, eu acho que todos nós temos que pensar nisso. Então, eu quero dar uma pausa e dizer para vocês que hoje nós estamos muito... Eu estou muito satisfeita, muito contente com o meu trabalho, que eu rompi lá na frente. Hoje eu estou ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, mostrando para vocês quanto eu rompi com os meus medos. Gente, eu tenho medo até hoje. Eu vou contar uma coisa para vocês, bem pessoal minha, do meu medo. Eu queimo para fora. Eu queimo para o pessoal que não tem forno, que eu estou sempre falando, que tu pode fazer cerâmica, mas tu pode queimar no ateliê. Então, eu tenho várias pessoas que queimam comigo. De pessoas que fazem cerâmica há anos, como de pessoas que estão começando. O meu medo hoje é ligar o forno com uma peça, com um forno fechado, porque eu trabalho normalmente com forno fechado ou por placas, tá? Por placas é quando eu não conheço as pessoas que estão queimando comigo. Quando eu conheço, eu já coloco, faço outro. Mas, por exemplo, eu tenho uma queima da joaninha. Eu encho o forno da joaninha e ligo. O meu medo que eu tenho é que alguma coisa dê errado lá dentro do forno. Então, eu penso assim, ó,
Como é que eu supri esse... Como é que eu saí desse medo? Aliás, eu saí não, porque eu sempre tenho. Mas eu venho me educando, assim, eu venho me educando. O que acontecer lá no forno não é um problema meu. O problema meu é eu saber colocar dentro do forno. A pessoa me trouxe uma peça com todas as condições. Eu cuidei, não deixei quebrar. Fiz todo o processo como tem que ser, não botei uma peça em cima da outra. Então, eu fiz a minha parte. Então, qual é a relação que eu faço com o medo da gente não começar e a gente começar? Então, o que eu tenho que fazer? Esse medo, quando eu queimo um forno do pessoal que não é meu, do pessoal que é de fora, que é uma encomenda, eu tenho que ir vencendo. Eu hoje já estou melhor. Eu juro por Deus que eu hoje já estou bem mais tranquila. Mas sempre as primeiras foi um horror. As primeiras, o medo que eu tinha de tudo. Então, eu acho que todos nós somos assim. Nós temos, assim, ó, esse medo é tão forte que nos parece que a gente não vai avançar, que a gente não vai caminhar. Né? Então, é a mesma coisa, assim, ó, a arte dos 1000 graus é quando nós estamos iniciando, nós vamos caminhar, vamos dar os primeiros passos. Então, eu tenho que ir vencendo ele lentamente. Vou assim, ó, com dificuldades, como eu falei para vocês, assim, o, o processo é lento, mas nós temos que ir indo, dominando ele, vamos pensando, vou fazer eu quero, o que eu vou fazer? Eu não faço nada, o que eu quero fazer? Eu quero ir para cerâmica, ou eu quero ir para porcelana, ou eu vou escolher. O meu estudo é de até 1000 graus. Então, vocês veem que leque grande que tem aqui dentro. Né? Que leque grande que nós temos, que a gente pode, né, ter esse luxo de estudar e ir rompendo. Quantas pessoas fazem cerâmica? Eu vou falar uma coisa que eu já falei para vocês. Quando eu iniciei as lives, eu falava que, assim, que pessoas que tinham forno de cerâmica não queimavam o vidro porque as pessoas tinham medo que o vidro estragasse. Que quando eu fosse queimar uma cerâmica, ia estragar o meu forno de vidro. Então, eu vou contar para vocês. Eu já tive pessoas que já me disseram, tá? Que por me acompanhar, por me ouvirem que é bobagem, que o forno, nós não podemos ter um forno para cada técnica. Aliás, quem tem condições de ter, ótimo, maravilhoso. Mas às vezes a gente não tem. Eu, por exemplo, não tenho condições de ter um forno para cada tipo de técnica. Então, eu vou me adaptando. Então, eu vou perdendo aquele medo. Por exemplo, se eu queimava só porcelana e agora eu estou fazendo cerâmica, então, aquele medo que eu tinha, né, eu já estou perdendo. Outra coisa, eu vou começar esse meu processo da minha nova vida. Eu não tenho o forno. O que eu vou fazer? Eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar com medo de ir lá perguntar para fulana se ela pode queimar. Eu sei que uma senhora X queima. E eu vou ter medo disso aí. Então, essas barreiras nós temos que ir quebrando. Nós temos que começar na cerâmica, ou no vidro, ou na porcelana, seja aquela técnica ali a 1000 graus. Eu não tenho forno, eu vou me adaptar a procurar alguém e vou fazer. E não vou deixar de fazer aquela cerâmica que eu gosto. Eu sou apaixonada pela cerâmica, ou eu sou apaixonada por vidro. Eu vou falar hoje entre vidro e cerâmica, tá? Que são as duas linhas que eu estudo bastante, que é o meu caminho. Né? Que é o meu caminho. Então, assim, ó, como é que eu vou dizer para vocês? Aquela ansiedade que a gente tem, né? Porque o nosso cérebro nunca sabe muito bem onde é que nós estamos, o que é real, o que não é real. Então, como é que eu vou, como é que a minha cabeça vai trabalhar com isso aí? Como é que eu vou se tornar aquilo que não é real com aquele medo que eu tenho? Por exemplo, eu tenho medo de começar a fazer cerâmica e não tenho aonde queimar. Então, o que eu vou fazer? Isso é o agora, né? O real. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que ir atrás de alguém que queime isso para mim.
Então, eu tenho que fazer uma situação, me dar uma oportunidade que sair desse desconforto que eu tenho, desse medo. Então, eu vou rompendo, vou tentando romper todas aquelas dificuldades. E isso, gente, é recorrente. Isso é recorrente. Isso não é só meu. Isso não é só teu. Isso não é só seu. Isso é recorrente. Todos nós temos medos. Todos nós temos aquele medo inconsciente. O que vai, assim, ó, que situação de perigo que eu estou, como é que eu vou fazer isso? Eu estou com muito medo de fazer. Eu estou com medo de ir lá fazer uma aula com a fulana e não gostar. Eu não gostei de fazer aula. E aí? Vai lá, tenta, rompe este medo, né? Rompe este medo e vê, não é isso que eu quero. Então, eu vou lá e vou procurar outra pessoa que vá me... Ou até mesmo vou lá, faço uma aula com ela e venho para casa e vou fazer o meu potinho, vou fazer o meu copo, vou fazer o meu prato. Comece com uma coisa fácil. Né? Comece, assim, ó, comece com uma coisa fácil. Comece dentro de casa, vai rompendo os seus medos, aquela loucura que a gente tem na cabeça, não vou fazer porque não vai ficar bonito, o que as outras pessoas vão dizer? O que eles vão falar comigo? Como é que eu vou aceitar, né, esse... Como é que eu vou dizer para vocês? Como é que eu vou sanar esse desconforto que eu tenho? De não saber como eu vou resolver? É enfrentando. Com dificuldade? Muito, muito. Eu lembro assim, eu posso assim, ó, eu gosto muito de ir contando as minhas dificuldades e como eu fui rompendo. Eu sou uma pessoa que eu gosto do desconhecido. Eu tenho que saber por que aconteceu aquilo ali, como aconteceu. Eu tenho várias experiências, assim, várias assim, ó, de medo mesmo. Quando eu comecei a fazer a faculdade, quando eu me aposentei, que eu fui fazer lá artes plásticas, eu morava numa cidade a 60 quilômetros da onde eu moro hoje. Então, eu morava lá, 60 quilômetros da cidade que tinha faculdade. Então, o que eu tive que fazer? Eu tinha que vir de carro, tá? Me parece que eram 2 vezes na semana, não lembro bem. E eu não era acostumada, eu dirigia muito bem dentro dirigia muito bem. Eu dirigia, levava as crianças para o colégio. Mas eu tinha uma federal, tem uma estrada que eu tinha que ir e voltar. E eu tive muito medo de começar, de fazer essa trajetória entre a minha casa, da cidade X, a faculdade da cidade X. Então, eu tinha muito aquele medo. E tinha uma estrada, e cortava outra federal. Quando chegava no atravessar aquela faculdade, que não tinha, naquela época não existia rótulo, não existia nada, eu morria de medo. Eu não era o vir para a faculdade, era o atravessar aquilo ali. E assim eu tinha que fazer aquilo. Então, aquilo ali, eu só venci aquele medo porque eu queria ir para a faculdade, porque eu queria fazer a cerâmica. Eu queria fazer a cerâmica. Então, eu venci o meu medo dali. O primeiro medo que eu tive, o primeiro obstáculo que eu tinha, não era vir na federal, não era correr, era atravessar aquilo que hoje, graças a Deus, tem que hoje, claro, tem rótulos que é um espetáculo. Então, aquele medo, para eu chegar na faculdade, foi algo assim, ó. Quando eu comecei a cerâmica, foi o meu primeiro medo que eu tive. Primeiro medo que eu tive foi ali. Eu não vou negar para vocês, assim, ó, como eu fiquei terminando, assim, ó, rompendo aquelas minhas necessidades. Porque era só eu não queria mais ficar em casa sem fazer nada.
Não é sem fazer nada. Eu era dona de casa, eu tenho as minhas filhas, eu tinha minha casa, eu tinha minha mãe, eu tinha minha família. Quer dizer, eu poderia fazer muitas outras coisas, mas aquilo ali não me preenchia o total. Era muito confortável, era muito bom, amei muito, gostei de fazer. Amava, como amo todo, né? Mas não era aquele meu, aquele meu, aquele meu desprendimento para mim mesmo, para descobrir o que, que eu ia fazer, o que, que eu não ia fazer, como é que eu ia fazer. Então, todos nós hoje, assim, ó, eu estou hoje, assim, falando para quem está iniciando. Mas eu sei que muita gente que já está há muito tempo também tem esses medos. Ah, eu vou fazer uma peça, mas eu não sei se aquela cor que eu tenho vai ficar bem. É o medo que eu tenho daquela peça, ela é a desconhecida para mim. No momento que eu vou fazendo isso aqui, eu vou quebrando aquele medo, eu vou quebrando aquela barreira e eu vou me relaxando. Eu vou soltando o meu corpo. No momento que eu soltar o meu corpo, no momento que eu ficar leve, né, a minha mente também fica leve. A minha perna não treme mais, mas a minha cabeça também não. A minha cabeça está indo, tá conseguindo a dominar aquilo ali. Então, nós falamos assim, ó, é aceitar um pouco o medo. Porque ele é aceitável. É natural. É natural. É aceitável o medo. Eu tenho que ter medo, não é possível que eu não vá ter medo, eu não posso não ter medo de nada. Então, o meu medo, ele é normal. Não é normal? Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair ou não saio? Eu estou com medo. De que eu estou com medo? Eu estou com medo de chove, estou com medo com isso. Mas agora, hoje, nós não estamos falando nesse medo. Nós estamos falando no medo da gente fazer uma coisa nova. Fazer uma cerâmica bonita, fazer pintar um vidro bonito, fazer uma peça que me alegre, que me chame a atenção. É fazer um prato para fazer para servir um bolo. Vamos fazer um prato para dar para uma amiga minha, seja ele de vidro, seja ele qual for. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma coberta de mesa. E aí, quantos quilos eu vou levar de massa? Isso aí vai ser outro problema, nós vamos resolver depois. Isso aí eu vou resolver depois. Ou eu vou resolver, ou eu vou procurar alguém que vai me ensinar, ou eu vou ir, eu mesmo vou fazendo. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ah, mas eu tenho medo de sujar a casa toda, vai ser uma lambança, o que que eu vou fazer? Gente, eu vou dizer assim para vocês. Se eu fosse por isso, alguma coisa aconteceu. Não, voltou. Se fosse por isso, eu não teria começado, não teria feito nada. Porque eu comecei na cozinha da minha casa. Quando eu começava a fazer abrir a minha massa, abrir as minhas coisinhas, o que eu ia fazer, os meus copinhos, meus pratos, quando eu começava a abrir a massa, chegava uma das meninas e, mãe, eu queria café. Então, o que que faz? Tira-se tudo da mesa, temos que ter paciência e educação. Porque as crianças, nós temos que nos organizar. Claro que depois elas foram se organizando e elas foram percebendo que a mãe também tinha uma coisa importante. Ou elas podiam esperar um pouquinho o café, ou a gente podia se organizar de tal jeito, mas eu fazia ali. Então eu tinha medo de começar. Ah, eu vou comer. Como é que eu vou começar se eu não tenho nem lugar onde parar? Começa assim. Começa assim. Tem que parar para tomar café? Vamos tirar tudo da mesa, bota num cantinho. Né? Ah, eu vou fazer uma sujeira toda e o que, que eu vou fazer com aquilo? Não, gente. Não é assim. Vamos nos organizar de tal maneira que a gente não tenha esse medo de não começar. Porque no momento que a gente começou, no momento que vocês fizerem o primeiro prato, a primeira caneca, a primeira cambuquinha, o primeiro candelabro, que eu fiquei encantada com a menina, que esses dias eu já falei, que ela não sabia fazer nada. Ela pegou duas bolinhas e fez um candelabro e depois fez uma alcinha. Ela estava tão encantada, mas eu também fiquei encantada com o trabalho dela. Ela disse, eu estava com medo de fazer, não sabia o que ia fazer, dona Antônia.
Então, o medo, ele é aceitável. A gente tem que aceitar, mas a gente também tem que saber que é normal. Isso é para tudo. Vou fazer uma compra? Vou comprar, agora mesmo. Eu hoje estava comprando um barro. Vou comprar tantas. Não, mas assim, peraí. Eu vou precisar de tantas gramas, de tantos quilos. Vou precisar. Não. Então, assim, vontade eu tive de comprar mais. Fiquei com medo. Por quê? Porque eu não vou trabalhar tão cedo, eu vou perder aquela massa. Então, todos nós temos medo. Este medo é aceitável, porque a gente vai pensar, vai raciocinar. Não é chegar e vou começar a fazer. Então, vou aprender a fazer a cerâmica, eu vou pegar uma massa, né? Vou procurar descobrir qual foi a massa que se faz, o que eu vou fazer. Eu vou fazer o vidro, eu vou procurar o vidro lá no cara que vai me dar os pedacinhos, eu vou tentar fazer uma peça. Então, isso assim nós vamos passo a passo, a gente vai vencendo os medos. Ele é normal. Não, nós temos esses. Todos nós temos esses medos. Isso é aceitável. Eu vou assim, ó. Eu tenho vários medos. Eu tenho muito medo, assim, mas eu não dou mão à palmatória a ele. Eu tenho medo de errar e não saber fazer. Vou fazer de novo. Mas eu sou assim. Eu não me importo de fazer 10 vezes. Mas eu vou lá e tento fazer. Então, assim, ó, eu vou agora mostrar para vocês uma das coisas assim, ó, que eu tenho há bastante tempo, desde que comecei. Eu vou mostrar, vou pegar aqui uma peça para mostrar para vocês. Eu tenho uma peça aqui que eu ganhei a história é assim. O meu marido trabalhava num saúde mental. E ele atendia uma senhora, eu vou contar rapidinho a minha história. Ele atendia uma senhora que o marido era oleiro. É aquele pessoal que fazia os tijolos, que hoje não fazem mais os tijolos, né? Que colocava o barro ali e o cavalo andava na volta e sovava a massa. E eles tiravam e tinham umas formas. E aquele barro era sovado, barro assim, bem bruto mesmo. Com sujeira, com areia, com pedrinha, com tudo. E aquele barro era colocado dentro de uma forma, que eram os tijolos. Aí, voltando lá, como é que eu peguei esse barro? Nesse tempo que eu estava lá fazendo faculdade, que eu saía de casa e ia fazer a faculdade. E aí meu marido disse assim, olha, a minha mulher está fazendo cerâmica, assim, só que ela não está conseguindo barro para fazer, não estava conseguindo. E ela disse, é lá que vai lá em casa. E realmente eu fui lá. Eu cheguei lá, aí marquei um dia e ela estava. Eles tinham feito um monte, mas tinha um monte de tijolo, que eram tijolos, tá? Só que eram só os barros. Dentro das formas, aquilo ali estava assim, ó, estava em estado de... Eles fizeram num dia estado de couro, nem tanto, né? Então, vamos dar uma mole. A senhora pode levar todos. A senhora disse, não, mas eu quero levar um só, porque eu não conheço, aquilo era desconhecido para mim. Aquele barro era desconhecido, porque o barro que eu tinha era lá da faculdade, que era um barro trabalhado, mas eu também não tinha aonde conseguir o barro, porque eu tinha para conseguir aquele barro, eu tinha que mandar buscar de São Paulo, eu não tinha como mandar, então era assim, ó, era tudo muito difícil. E eu fui quebrando, foi difícil. Não foi difícil porque eu não tenho dinheiro para comprar o barro, não era esse. Foi difícil de conseguir as coisas. Bom, voltando lá, eu levei um torrão daqueles, era um torrão, mas era um baita torrão, tá? E o que aconteceu? Eu fiz o meu primeiro barro, meu primeiro vaso, e vou te contar essa história assim, ó, meu primeiro vaso, vou contar a história direitinho para vocês, como a gente tem que
a gente não pode dar oportunidade para o medo. A gente tem que romper ele. E o que eu fiz? Não sabia trabalhar, ó, e fui fazendo por pedacinhos. E fui subindo. Eu lembro que isso aqui eu enrolei umas revistas velhas e fui enrolando e fui fazendo, tá? Então ficou essa parte aqui, ó, e ficou assim, muito mal feito. Mas a minha menina... E aí ficou lá em casa, aquele bar, tá? Depois de acontecer, o que acontece com esse bar? Olha aqui, ó. Se vocês olharem bem, agora ele está pintado, tá? Agora ele está esmaltado. Ele tem até areia, ele é como se fosse um chamote grosso. Mas esse chamote não é um chamote normal que hoje eu coloco nas massas. Esse chamote é a pedrinha mesmo daquele barro que veio lá do... E ele é usado, hoje, como ele usa... Ele foi queimado em baixa. E mais, terminando essa coisa desse vaso, aí o que aconteceu? Deste vaso aqui, que eu fui lá e peguei a massa dela, eu comecei a pegar mais barros. Eu fiz várias cubas, eu fiz vários vasos maiores, travessas maiores para plantas. Por que acontece? Eles não, como ele era muito poroso, ele foi queimado em baixa, assim, foi queimado lá em 800 graus, biscoitada, né? E ele vaza, porque ele não ouve, ele vai vazar, ele vai filtrar a água, né? Então, o que a gente colocava? O que ela coloca? Ela usa até hoje. Quando ela saiu de casa, quando ela há mais de 20 anos, não, há 20 anos que ela tinha saído de casa, quando ela saiu de casa, ela me pediu: mãe, a única coisa que eu quero levar é esse vaso, que eu adoro esse vaso. Então, para ela, este vaso deve ter assim, ó, não sei se é por estética, não sei por estética, não deve ser, mas ela ama esse vaso. Então, ela sempre... Então, agora eu mostrei, estou aqui na casa dela, estou mostrando o vaso que a Mariana carrega com ela. E ela usa até hoje. Então, o que ela coloca? Ela coloca dentro um copo de vidro que ela põe a água e ali põe as flores que ela usa normalmente. Né? Então, ela gosta dessa história. Então, eu vou contar para vocês assim, ó, os medos, se eu não fosse, eu estava lá, eu tinha certeza que eu ia, de alguma maneira, eu ia achar. Mas eu fui à procura, eu fui rompendo, por exemplo, eu fui rompendo aquela estrada que eu tinha que atravessar, eu fui rompendo. Então, eu não tinha massa para conseguir, por quê? Eu não é que eu seja pobrezinha, não é isso. É que eu não tinha condições para o local onde eu morava. Eu morava numa cidadezinha bem pequenininha, aonde não tem. Você sabe o que é uma cidade bem pequenininha, aonde não tem as coisas, que às vezes não tem até nem linha. Hoje não é o caso, já são 30 anos. Então, assim, ó, nós temos que, assim, ó, o nosso cérebro está sempre tentando, né? Tentando nos proteger. E nós temos que sempre estar tentando quebrar as barreiras. Como é que eu vou quebrar essa barreira? É indo naquele processo lá que eu acabei de dizer, né? Aquele processo que eu acabei de dizer. Eu tenho que... É difícil? É. Como é que eu vou conseguir? Não sei, vamos tocando. Vamos aprendendo. Vamos melhorando a nossa cabeça. Vamos tentar. Eu não sei fazer isso. Mas tu tentou? Porque o meu cérebro vai me dizer que eu não faço. Que eu fico numa zona de conforto. Para que eu vou mexer numa coisa que está certa? Dizem que como é que é? Em casa de marimbondo não se mexe. Eu acho que não se mexe em casa de marimbondo, que é um bicho. Mas aquele marimbondo aqui dentro, eu acho que esse marimbondo nós temos que mexer. Eu acho que se nós não mexermos no nosso marimbondo, nós vamos ter muito prejuízo. Nós vamos ter dores. Não é que a gente não sinta dor, não é isso. Mas a dor é muito maior se não tiver nada que fazer. Quantas vezes a gente está caindo, mas caindo os pedaços.
Mas nós soubemos que nós temos que fazer aquilo ali. E a gente levanta e vai. A gente levanta e vai. Quando é para o outro. Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou fazer isso para mim? Por que eu não vou limpar lá aquela minha cabecinha que está assim, ó, no conforto de não fazer nada, de não fazer isso? Ah, eu não conheço, eu não sei. Tá? Agora vem a Antonina e diz que fez isso, fez aquilo. Eu fiz. Para mim, fez bem. Para mim, a minha cabeça, graças a Deus. Eu, como eu sempre digo, eu tenho as gavetas desarrumadas. Mas a minha cabeça me conduz. Então eu tenho que aceitar isso aí. Eu tenho que sair do medo, eu tenho que sair da zona de conforto. Gente, ninguém ganha nada com coisa de conforto. Vocês pensam o seguinte: o que adianta eu ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro? O que ele vai me trazer? Nada. Se eu não for lá gastar ele, que eu vou tirar o dinheiro do conforto, ele vai ficar parado e eu vou ficar aqui parado, sem fazer nada. O dinheiro, sim, estou falando dinheiro no sentido de bobagem, mas eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que perder o meu medo. Será que eu vou fazer bem? Posso não fazer a primeira, posso não fazer a segunda. Eu lembro quando eu comecei a fazer os esmaltes há 10 anos atrás, que eu conheci o professor Nelson Lixa, e ele me falava assim, nos termos assim, ó, Antonina, nós vamos fazer isso, assim, não sabia, eu não entendia. Eu tinha um medo. Quando eu ia falar com ele, quando ele ia me dar uma fórmula que ele ia me ensinar, ver se é possível uma coisa dessa, que ele ia me ensinar com todo amor e carinho, que é assim que ele me ensinou, como até hoje, entendeu? É uma dedicação total. Ele me ensina, muitas vezes, assim, eu tinha medo, eu vou ter medo de não acertar. O que eu vou dizer para ele que eu não acertei? Por que eu não acertei? Mas eu fui lá e disse, olha, eu não soube, não deu para fazer, eu não aprendi. Vamos voltar? Eu nunca tive medo de pedir para ele voltar a me ensinar aquilo. A gente não pode ter, eu acho que isso aí, eu acho que esse medo que às vezes a gente não quer, que a gente não quer sair do desconforto, às vezes, muitas vezes, é não querer se permitir que a gente não sabe tudo, que a gente tem que pedir auxílio para o outro. Agora eu tenho assim feito uma que eu acho que estou bem satisfeita com a minha maneira de começar a passar eu não tenho mais ateliê que eu dê aula todos os dias, ou não, eu dou só assim, ó, esporadicamente, dou por módulos. A pessoa não sabe fazer isso, vai lá, quer fazer aquilo ali, então vai lá e faz. E eu estou muito satisfeita, porque sabe por que funcionou o módulo? Porque a pessoa vai lá e faz assim, ó, eu faço um módulo de 4 aulas. A pessoa vai lá, faz aquelas 4 aulas, vai colocar ali o que ela quer, ela vai me dizer o que ela quer. Então, ali dentro, ela vai desenvolver, naquelas 4 módulos, seriam 4 aulas, naquelas 4 aulas, ela vai ir e vai voltar, vai ir e vai voltar. Aí, quando foi a 4ª aula, terminou. Terminou, ela vai para casa. Por quê? Ela já tem condições, ela já rompeu de ter me vindo, me procurar. Ela já rompeu aquele medo. E ela sabe que eu não vou dar todos os dias para ela aula. Ela sabe que eu tenho um esquema, é um módulo. Então, ela vai lá e ela volta para casa e ela vem com peças que você não vai acreditar. Eu acho que foi a melhor maneira. Olha que eu tenho aula. Eu comecei a dar aula para primário com 18 anos. Trabalhei 27 anos com classe. Parei, fui para a faculdade, terminei e comecei a fazer a cerâmica. Aí eu não comecei a dar aula, aí eu comecei a estudar. Foi diferente. Aí eu comecei a estudar. Estudei muito tempo. Eu vim na aula, nem me lembro qual, mas faz tempo que eu dou aula também, será? Mas assim, ó, eu fui rompendo não, vamos voltar ao assunto, me perdi. Então, aquela aluna que está fazendo aquele módulo,
Eu já não estou assim nem na primeira nem na segunda. Já tem várias pessoas que têm feito comigo. Tem gente que está saindo super legal. Olha, tem pessoal que chegou lá para fazer uma coisinha e hoje já não vai mais aula comigo e vai aula com outras pessoas. Eu tenho uma que estava fazendo, tem uma moça que estava fazendo, fez uma etapa comigo, e aí se mudou, não se mudou não, ela está indo para outra cidade e ela já achou. Ela foi tão legal porque ela tinha se aposentado, ela também estava assim, ó, ela estava muito com vontade de fazer uma coisa. E ela foi lá e fez um módulo comigo, gostou, e como eu não vou continuar no que ela queria, porque ela quer uma aula todas as semanas e eu não faço isso aí, então ela foi procurar, ela está em outra cidade, ela está em Porto Alegre, ela já procurou outro ateliê que ela vai suprir aquela necessidade que ela queria, que ela não foi conseguir mais comigo. Ela não conseguiu mais comigo porque já não é mais a minha proposta aquela ali. Ela já foi para outra proposta. Então, ela foi vencendo e ela chegou lá em casa com muito medo. Ela chegou com muito medo de começar. Ela já estava assim, quase desistindo. E eu disse, não desiste, vamos ver, vamos tentar novamente, ver se tu vai gostar. E, a princípio, ela gostou e hoje, graças a Deus, está muito bem. Muito bem, fazendo peças lindas, já saindo assim, ó, saiu do estado de conforto dela, assim, rompeu e foi embora. E tudo estudando. Ela custou assim, ó, como é que eu vou dizer? Ela custou a identificar o que era 1000 graus. Que é isso assim, ó, que a gente tem que entender o que é o 1000 graus. O 1000 graus é uma peça, é um esmalte que a gente vai usar até 1000 graus para queimar. A porcelana, o vidro eu vou queimar 780. Então, isso quer dizer o quê? Eu vou fazer uma peça de vidro, vou fazer todas as condições direitinho, colocar dentro de uma cama, que se chama, a cama é a produção daquilo que eu estou fazendo. Vou lá no forno, e o forno tem graus de temperaturas. Então, eu vou chegar lá no forno, o forno vai me identificar. Eu não estou com forno aqui, eu poderia ter. No próximo eu posso mostrar para vocês, porque eu não estou em casa. Então, o que é? Eu vou lá no forno, eu vou ligar o forno e vou lá, eu vou 780 graus que eu quero. Eu vou lá no forno, tem uma setinha, uma para baixo, outra para cima. Então, eu sei que para cima eu vou subir, vai 780. Aí ele foi a 890. Eu vou lá, desço e vou em 780. Dou sinal de partida e ligo o forno. Então, o forno, quando chegar lá, se ele for automático, ele no 780 ele vai desligar. Se ele for no manual, eu tenho que estar observando. Quando chegar ali 720, 750, assim eu vou indo até. Quando chegar em 780, eu vou lá e desligo o forno. Pronto. Aquilo é... Então, se for a cerâmica, eu vou biscoitar a cerâmica. Eu vou biscoitar a cerâmica a 850 graus. Eu fiz a minha cerâmica, eu fiz o meu potinho, bonitinho. Agora eu quero queimar, quero fazer um biscoito. Então, eu vou lá e vou biscoitar ele a 850. Por que eu vou biscoitar ele a 850? Porque eu vou queimar ele a 1000 graus. Então, eu tenho que queimar ele um pouquinho abaixo. Isso aí já é outra história que depois a gente pode falar. Então, eu vou queimar ele um pouco abaixo para ele aceitar aquela película vítrea que eu vou colocar. Que é aquela película vítrea que vai a 1000 graus, ou 998, ou a 1000 graus, ou pode ser a 1020, a 1030, quer dizer que ainda é uma baixa. Então, isso é o processo que a gente tem que fazer. Então, tudo isso a gente vai vencendo. Voltando ao assunto, ela não identificava o que era isso. Que realmente isso não é fácil para quem não tem o forno. Para quem tem o forno, é lógico, é na hora, é imediato, a gente aprende isso aí. Aprende. Mas a gente também tem que estudar. A gente não foi para o colégio não sabendo nada. Um médico não vai para a faculdade sem saber como é que vai cortar, né? Como é que vai fazer uma cirurgia, como é que vai receitar um remédio, ele também teve seus medos. O dentista também teve o medo dele, o alfaiate também teve medo dele, a costureira tem medo de pegar
pegar a costura. Mas o que ela vai fazer? Ela vai rompendo aquilo ali. Mas hoje eu falo como eu sou, como eu pesquiso, como eu tive dificuldade, como eu fui atrás. Eu fui atrás, estou com 75 anos, se tiver que ir atrás de mais anos, eu vou atrás. Eu não vou... Enquanto eu tiver cabeça, enquanto que meu porongo aqui está pensando, claro, ele tá meio esquecido, ele está com dificuldade, tá? É natural da minha idade. Isto eu também tenho que romper. É esse medo. Eu estou velha, não vou fazer. Coisa nenhuma. Eu posso estar mal de físico. Eu posso estar com deficiência física. Mas eu não estou com deficiência mental, que eu não vou ter raciocínio. E assim mesmo, as pessoas que estão doentes mentais, a gente tem que entender que eles também têm condições, é só nós darmos condições para eles. E você sabe, né? Cabeça desocupada é oficina do diabo. Me desculpe essa expressão, mas é verdade. Se eu não romper para estudar, para ver o que é importante para mim, não é fácil. Que alguém está dizendo assim que não é fácil. Verdade. Não é fácil. Olha que é difícil. Não é assim. Mas a gente tem que se amar. Eu acho assim, eu sempre digo, meu pessoal gosta muito comigo, porque eu me amo muito. Eu acho um desconhecido para mim. Claro que às vezes eu fico, não vou, para que eu fui ir? Não tem mais necessidade de ir. Esses dias teve uma moça lá em casa, fui lá conversar e resolver os problemas. E aí ela queria resolver um problema lá que tinha dado errado lá numa peça dela de cerâmica. E aí, dona Antonina, por que a senhora não dá aula? Bem assim, bem cerimoniosa, não que eu seja cerimoniosa, mas a pessoa é. Se não quero dar mais aula, porque eu também já estou velha, que não é meu estilo. Mas foi uma maneira, de repente eu estou uma maneira que eu estou achando para não querer, para ficar na zona de conforto. Para ficar na zona de conforto. Então, eu estou achando que eu vou ter que romper isso aí. Como? Então, como é que eu fiz? Eu resolvi, voltando, como é que eu resolvi a história dos módulos? Né? Vai lá e resolve o problema. Ela precisava dar aula, eu dei aula para ela. Eu não dou, eu não quero mais todo dia. Mas isso eu tenho esse direito, mas eu também estou dando outras coisas, outras maneiras de fazer. Eu não estou rompendo o meu trabalho, eu estou direcionando ele. Então, assim, o que eu vou compartilhar? O que eu estou mostrando para vocês? O que eu vou dar de mim para vocês? Né? O que eu estou, assim, o que eu tenho que ver, mostrar? Eu tenho que visualizar. Qual é a minha necessidade? Qual é a minha necessidade como professora, como estudante? Então, cada uma de vocês se coloque no eu. O que eu vou visualizar? O que eu quero? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou planejar? Eu quero uma coisa, eu vou visualizar. Eu quero fazer cerâmica. Eu quero fazer vidro. Estou dizendo eu. Não é eu, Antonina. Nós. Tá? Então, assim, eu vou ter que planejar. Tá, eu planejei. No momento que eu planejei, eu tenho que botar em prática. Então, gente, eu hoje estou convidando vocês, vou ser bem sincera, com todo o meu carinho, com todo o meu estudo, com toda a minha vontade, que alguém saiba o que eu sei. Não que eu saiba grande coisa, mas já dá para dar o primeiro passo. Então, eu convido assim vocês que visualizem. Quem está começando, visualize.
não tenham medo. Rompam. Vai ter dificuldades? Vão. Vão sair da zona de conforto? Vão. Querem abrir o ateliê de vocês? Tem condições? Vamos lá e abrem. Abram com seriedade, pensando o que vão fazer, vocês visualizarem que vocês querem até aquele ateliê. Então, vou visualizar o que é o ateliê. Tá? Eu não quero fazer em casa, eu tenho condições de abrir, então vou lá e abro. Mas eu não tenho condições, então eu faço em casa. Ou então eu junto um grupo de amigos e vamos fazer. Então eu visualizei aquilo que eu quero. Agora eu tenho que planejar. Como é que eu vou, aonde eu vou fazer? Então, com essa confiança, com essa, assim como com esse conhecimento, com essa, eu vou me superando, eu vou fazendo e eu vou realizar a minha tarefa. Eu vou procurar fazer o que eu quero. Então, hoje, assim, ó, eu estou falando para o pessoal que está começando, que está procurando, tem medo. Eu acho que hoje não é só quem começa que tem medo. Eu vou parar de trabalhar. Mas e aí? Eu estou tão bem trabalhando, por que eu vou parar? Porque eu... O parar por parar não é parar. Não diz nada. Então, vamos sair da zona de conforto e vamos à luta. E vamos mesmo. Né? Então, assim, ó, é difícil, é difícil. Alguém disse ali, alguém disse assim, pouco eu conseguia ler, mas alguém disse, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Mas mais difícil, gente, é nós não rompermos, não procurarmos romper esse medo, e este medo sai caro. Esse medo sai o quê? Sai dor, sai remédio, sai tristeza, sai angústia por não fazer nada. Ah, mas eu já limpo a cozinha, eu já arrumo a roupa, eu já cuido dos filhos, mas e quem é que cuida da... Né? Quem é que cuida dos marimbondinhos aqui? Eu que tenho que cuidar. Eu sou dona de mim. A minha, eu tenho que ter eu tenho que fazer tudo isso? Tenho que fazer. Quero fazer? Vou fazer. Como é que a gente não faz o que não gosta? Tá? Quantas vezes a gente não gosta de uma coisa e não faz? E tem o direito de não fazer. Ela tem o direito de não fazer. Não, eu acho que a gente só faz, eu acho que a gente, nem sei se para filho também, mas eu não sei, eu acho que filho a gente faz tudo. Acho que todos nós fazemos tudo. Querendo ou não querendo. Saindo do conforto ou não saindo do conforto. Eu, por exemplo, hoje, vou passar praticamente até dezembro fora de casa, porque eu tenho saído do meu conforto. Porque eu tenho que ajudar uma filha, numa condição de companhia. Então, isso eu fiz. Mas eu não estou deixando de fazer o que eu gosto, de dar minhas aulas. Eu me arrumei, eu tomei conta de um quarto, eu fui me organizando, eu saí, comprei uma luminária porque não estava o suficiente, a luz não estava boa. Então, eu saí do meu conforto, porque eu tinha lá a minha sala que está toda prontinha, que eu não vou ter problema nenhum, mas eu vim para cá para dar o que eu queria. Então, é uma realização, porque eu quero, a minha cabeça me faz bem isso. Então, como é que não vai fazer bem eu pegar um vidro ou uma cerâmica e fazer aquela pecinha que eu quero? Porque eu não tenho forno. Eu vou atrás de um forno que me vai me dar. Não? Então, eu vou atrás. Então, a gente tem que ser feliz no que faz, gente. A gente tem obrigação de ser feliz. E o ser feliz é a gente ser feliz eu. Tu não vai ser feliz com a desgraça do outro. Não é isso que está se dizendo. Mas é com a minha realização, é com o meu poder do domínio de mim mesmo. É tão bom quando a gente faz uma coisa boa, né? Olha, eu levo cada susto para fazer essas lives para vocês, que vocês não podem. E agora estou melhorzinha, hein?
muito melhor. Eu morria de medo, como até hoje. Eu leio, faço, penso, preparo. Aí, de repente, às vezes não sai nada do que eu digo. Então, gente, eu quero, assim, agradecer pela oportunidade que vocês estão me dando para eu compartilhar os meus momentos de minhas realizações. O que é minhas realizações? É ensinar o que eu sei. Eu agora, assim, ó, quando eu consigo passar para uma pessoa algo que a pessoa vem para mim e me pergunta, eu passo aquilo com tanto prazer, aquilo me dá uma satisfação tão grande, que se eu pensar, como lá 30 e tantos anos atrás, que eu tinha que atravessar aquelas duas federais, que não tinha sinalização nenhuma, que eu tinha que atravessar para poder fazer a minha aula lá no outro lado. Se eu não tivesse rompido aquele medo, olha que medo de trânsito é fogo. Medo de trânsito não é fácil, gente. Uma coisa é que eu rompi, o medo me severo. Eu, quando cheguei a uma certa idade, quando eu cheguei com 70 anos, eu me quebrei. Quebrei os braços. Aí tive que botar placas. Tá, tudo bem. Saí legal. Mas eu não tenho mais força, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu disse assim, ó, eu não dirijo mais. Eu saí da minha situação de conforto, eu rompi um conforto que eu tinha lá, que era pegar o meu carro, sair e ia para onde eu queria, né? Mas eu rompi por quê? Porque eu tive uma dificuldade, então eu acho que isto eu fiz certo. Eu rompi aquilo que eu estava me dando prazer de ir para qualquer lugar, mas por uma causa justa que eu poderia. Não, eu não tinha medo mas eu tinha medo de pegar alguém, pegar um carro, fazer um acidente, e aí a coisa ia ficar pior. Então, eu rompi aquilo ali. Em resumo, eu quero agradecer a vocês por estar aqui assim, me ajudando a compartilhar esse ensinamento, né? o criar, o fazer peças novas, mostrar para vocês como é que se faz, vocês aí. Eu acho assim, ó, que quantas dicas eu já passei para vocês, que também já me passaram. Uma das dicas que assim, que eu fiquei muito satisfeita, que eu aprendi com o professor Nelson Lixa, que ele me deu, que foi o reboco. Que foi umas, como é que se diz, nos lives mais, como é que se diz isso aí? Tá. Rios, mais divulgado foi, se não viram, procurem a encontrar, sobre o reboco. O que é o reboco? Quando uma peça é quebrada e a gente recupera essa peça. Eu faço muito restauro em vidro. E eu não sabia que se fazia restauro da peça ficar perfeita. Quebrou no biscoito. Perdi a peça. Vou botar quebrar, vou fazer chamote daquilo ali. Tu vai fazer chamote se ela quebrou em pedacinho, mas se ela quebrou, ela rachou qualquer coisa, então tem como recuperar. Eu aprendi esse ano. Vidro, eu venho recuperando vidro há muitos anos. Claro, que é quebrado, mas não se perde uma peça. Quebrou uma taça, pode não dar mais para tomar vinho, mas se tu quiseres deixar ela bonita, maravilhosa, tu recupera aquela peça, tu tem uma técnica no vidro que se recupera. Eu recupero muito vidro. Muito vidro. Eu recupero mesmo. Eu trabalhei muitos anos para um antiquário. Um antiquário X, ele quebrava, assim, eu lembro assim, que uma vez ele veio com uma peça de Tiffany, o senhor veio com uma peça de Tiffany para mim,
e que era que estava toda ruim. E eu fui recuperando aqueles vidros em pedacinhos, e a peça depois se olhava e não sabia qual era a peça que tinha sido quebrada, qual era a peça que nós tínhamos colocado. Então, eu aprendi isso aí. Foi difícil para mim? Foi. Mas foi assim, ó, por quê? O que eu encontrei ali? Eu estava estudando vidro. Era uma coisa que me satisfazia. Era uma coisa interessante. Então, eu não vou pensar, eu não tenho que pensar só que eu vou ganhar lá na frente em dinheiro, quanto é que eu vou cobrar. Não é isso. Eu tenho que pensar que eu tenho uma peça quebrada, que a pessoa quer recuperar aquela peça, estou falando no vidro, ela quer recuperar aquela peça porque ela tem um valor para ela diferente. Ela tem um valor emocional para ela diferente, ela tem um carinho que ela peça. Então, vamos recuperar aquilo ali. Então, por isso que eu recupero o vidro. Claro que eu sempre digo assim, ó, não é uma coisa, não é uma peça que tu vá ser utilitário. De repente, uma taça até dá. Não tem problema nenhum. Mas eu não aconselho. Mas é um centro de mesa que quebrou. Eu já recuperei ele. Uma vez eu cheguei uma senhora, eu morava em Canguçu, uma cidade bem pequenininha, e uma senhora me ligou e disse assim, ai, Antonina, a minha irmã veio do Rio e me trouxe uma peça de cristal, belíssima, belíssima, belíssima peça. A peça, gente, chegou em pedacinhos. Em pedacinhos, dava pena de ver. Porque ela não acondicionou direito quando colocou na mala, e veio de avião, você sabe como é que são as peças, as malas no avião. A peça chegou em pedacinho. E ela, coitada, ficou no sentimento, porque a irmã também ficou muito sentida, porque tinha a irmã, tá bom, resumo. Eu recuperei, a peça ficou belíssima. Então, não é só a cerâmica que se recupera hoje. Então, eu quero dizer para vocês, procure quem não encontrou, procure sobre o reboco. Numa live minha, lá na minha página, lá na minha Views, vocês vão encontrar. Tá? Então, vou agradecer a vocês, né? E espero que a gente continue, né, na luta, né? Vamos superar nossos medos. Vamos tentar a romper. É difícil? É. Mas a gente tem que fazer. Então, assim, ó, eu quero agradecer a vocês a presença, mas também quero compartilhar tudo que eu sei. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixem a pergunta, fazem lá a minha pergunta para vocês. E eu agradeço o carinho. Até a próxima. Beijos.